objetivo dessa aula é compreender a produção açucareira no Brasil, período colonial. E para começo de conversa, vamos falar sobre a questão de por que o açúcar. Por que o açúcar foi o produto usado por Portugal para efetivar a economia do Brasil colônia. Primeiro, podemos citar que o açúcar já era adaptável às condições climáticas do Brasil. Lembramos que no Brasil encontramos o solo e o clima favorável. Segundo ponto, podemos falar que essa cana já era produzida em Portugal antes mesmo da colonização, antes do processo de descobrimento do Brasil. Primeiramente, o açúcar já era um produto considerado exótico. O açúcar gerava altíssimos preços e era lucrativo para o mercado europeu. Lembramos que para adoçar bebidas e outros condimentos era necessário usar o açúcar derivado do mel silvestre ou da batata doce, ou até mesmo da beterraba. Então o açúcar acaba se tornando um artigo de luxo e caro. Contudo, podemos saber que esse açúcar, dizem que tem suas origens da região de Bengala, onde era cultivado em jardins. Imagine, na sua casa, você fazer um jardim de cana. Lindo, né? Que é maravilhoso. Mas não preocupa, que senão você é só curiosidade dessa informação. Sabemos também que os persas e o Império Bizantino utilizavam o açúcar como remédio e prescrevia a receita. Aí, então, uma colher de açúcar, 3 colheres de açúcar. Nossa, deve ser uma doença bem doce, né? Ser prescrito com açúcar é uma doença assim, bem complicada. Contudo, podemos saber que no século VIII, essa planta, o cultivo da cana-de-açúcar, ela acaba indo para o litoral da China. Já no século X, chega no Egito, onde os egípcios vão começar a cultivar essa cana-de-açúcar com maior destreza. Afinal de contas, sabemos que os egípcios são grandes agricultores. E por último, durante o período das cruzadas, os europeus têm contato com essa planta, com a cana-de-açúcar, e a partir daí, desse contato com a cana-de-açúcar, eles levam a cana para as ilhas do Chipre. Em 1400, dizem que um sultão turco-otomano chegou no rei Carlos VII da França e o presenteou. Presenteou com o quê? Com um quintal cheio de açúcar. Eita, presente doce. Esse é um presente doce mesmo, para não esquecer. Já no século XV, já se tornaram um grande artigo de luxo, servindo até mesmo como dote. Então você, mocinha que quer casar nesse período, o seu dote seria o quê? Um saco de açúcar. Legal. E a herança? A herança seria o outro saco de açúcar. Tirando a brincadeira, falando sério agora, o açúcar era um artigo de luxo que gerava muita riqueza para aqueles que produziam a cana-de-açúcar. Terceiro, Portugal quer investir no Brasil colônia a partir de 1530 e quer ter o máximo de lucro constante. Só que esse lucro ele vai conseguir a partir de uma aliança econômica feita entre a própria Portugal e Holanda. Esta Holanda era responsável pela instalação, além de contribuir com o transporte, o refino e a comercialização da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar não, do açúcar refinado, ensacado para o mercado europeu. Era então, contudo, nesse primeiro momento, perceber, o açúcar era uma especiaria de alto custo e era lucrativo, né? Mas para entender essa produção no Brasil colônia, eu tenho que entender a estrutura da produção açucareira. Estou aqui nesse local onde tenho parte de uma produção de cana-de-açúcar. Está no período agora que está limpando, mas deu para dar ideia. Onde eu estou plantando? Na cidade ou no meio rural? Lógico que é no meio rural. Então tem que perceber que a estrutura da cana-de-açúcar vai ser feita onde? Em latifúndios. Grandes propriedades de terras que visavam, com isso, o controle da produção econômica da cana. Então eu não vou plantar cana-de-açúcar em locais pequenos, não. Em Portugal não se tinha grandes terras. Mas no Brasil? No Brasil se tem muita terra para poder fazer o cultivo da cana-de-açúcar. E ao fazer esse cultivo, é mais lucrativo. Primeiramente, por quê? Porque essa obsessão pelo lucro é o interesse de Portugal pelo dinheiro. Lembra-se, na figura do pacto colonial, a colônia produz para a metrópole. E ao produzir para a metrópole, a colônia não fica com nada. Nesse sentido, além da produção do grande latifúndio, eu tenho a figura da monocultura, a produção de um só produto que aí vai impedir a diversificação de outros produtos. Ou seja, eu vou produzir cana-de-açúcar e vou produzir aquilo que é para o mercado estrangeiro.
não quer dizer que o pessoal vai comer só açúcar, vai comer só cana. Ô mãe, tudo bem? Como vai? Me dá uma garapa aí de manhã cedo. Ô meu bem, no almoço, me dá uma cana fatiada. Não, não é isso, eu vou comer só cana de açúcar. Eu vou trazer produtos que vêm de fora, que vão ser produzidos e vendidos e comercializados, aumentando a exportação de Portugal. Por isso que Portugal também não permite a produção de outros gêneros no Brasil colônia. Tudo visando a questão do lucro. A questão da mão de obra, aqui vai se encontrar mão de obra favorável. No início, mão de obra o quê? Isso, mão de obra ameríndia ou índia. E depois, com o tráfico de escravos, que é também lucrativo para o traficante e para a coroa portuguesa, vai começar a ser o tráfico de negreiro, e com esse tráfico de negreiro trazer os negros para o Brasil, que vão trabalhar nas roças, nos canaviais. O sistema de economia açucareira se baseia no sistema de plantation. Nunca esqueça disso. O Enem gosta de trabalhar com questão de conceito. O que é plantation? É a produção em grandes propriedades rurais, onde eu utilizo mão de obra escrava, seja era ameríndia, seja era escrava negra. Nesse sentido, quando falamos de Brasil colônia, sabe-se que até o século XVI, o Brasil colônia produzia cerca de 500 mil arrobas de açúcar. A gente pode pensar e converter em quilo, é 15 quilos de açúcar. É pouca coisa? Não, não é. É muita coisa. 500 mil arrobas nesse período é dinheiro, é riqueza, é poder. Juntamente com isso, o açúcar possibilita outras atividades. Entre essas outras atividades, podemos citar a figura da pecuária. Ou seja, a introdução do gado, começando no litoral, no Nordeste, vai favorecer abrir fronteiras e também favorecer, além de abrir fronteiras, que o gado vai respeitar a linha imaginária, o gado quer pasto. Além de não respeitar fronteiras, esse gado vai possibilitar alguns produtos, tais como produtos para alimento, a carne, vestuário e força motriz. Isso é um uso de extrema importância nesse período colonial. Além disso, eu tenho a produção de algodão, não para o mercado externo, mas algodão para fazer o quê? Roupas à base de algodão para a mandioca, escravos, que era alimento para a subsistência dentro do engenho, especialmente para os escravos. Fumo e aguardente, que funcionava como moeda de quê? Moeda de... Vamos agora da sociedade açucareira. Sociedade essa que é basicamente uma sociedade rural estratificada, onde no topo da pirâmide social encontra-se a figura do senhor de engenho, tá? E senhor de engenho esse que exerce um poder patriarcal, que tinha como função produzir e vender o açúcar, tá? E além disso fazia parte das câmaras municipais, então ele era considerado um homem bom. Além dele, encontramos quem? Encontramos abaixo da pirâmide social funcionários doados, os clérigos, lavradores e trabalhadores rurais. E na base da sociedade encontramos a figura dos escravos. Tá? A corrente simboliza essa figura da escravidão, simboliza essa figura do uso do trabalho escravo negro. Tá? E quando falamos do engenho, tem que perceber que o engenho é a unidade produtiva. E como se divide essa unidade produtiva? Algumas questões de vestibular e Enem já caiu sobre essa unidade produtiva. Quando falamos de unidade produtiva, percebemos que, como é a unidade produtiva do engenho, dividida em 4 partes. Casa Grande, engenho, capela e senzala. Engenho é o prédio de maior imponência. É o prédio onde tinha como funções residência, fortaleza, hospedaria e até mesmo banco. É o local onde fica o senhor de engenho e a sua família. Além disso, o termo Casa Grande pode variar de região para região. Por exemplo, na região Nordeste, o termo Casa Grande pode ser chamado de Engenho da Casa Grande. Já na região Sul, era chamado de morada ou, depois, sede. Além, do lado da Casa Grande, encontra-se quem? Encontra-se a capela, local esse que vai servir como para fazer batizados, tá? Celebrar missas, tá? E funerais e casamentos. Tá? Além disso, também serve para sepultamento de membros da família. Depois da capela vem o engenho. Engenho esse que é onde vai ter a produção todinha do açúcar, que vai ser dividido em algumas partes, tais como Casa da Moenda, onde esmagava-se a cana para poder obter o caldo,
Casa da fornalha, cozinha-se o caldo da cana, o tendal, espaço onde se assentavam as formas, e nesse assentamento eles faziam o esfriamento, transformando em melado, e depois alvejado na casa de purgar. Os galpões, nesses galpões os pães de açúcar eram quebrados e o produto reduzido a pó e era exposto ao sol para secagem. A casa dos cobres, onde todo o vasilhame necessário à preparação do açúcar era guardado. Depois disso, vinha aqui a senzala. O que era a senzala? A senzala era o local onde ficavam os escravos. Senzala essa que poderia ser dividida, em caso de alguns engenhos, em senzala masculina e senzala feminina. Tá? Havia um grande pátio na porta da senzala, onde se faziam os alimentos e alguns afazeres dos próprios negros. Longe ali dessa estrutura, encontrava-se outros prédios, encontrava-se canaviais, os currais e as matas. Além do rio este tinha a função mover o engenho real de roda d'água e também servia esse rio como meio de transporte. Bem, para poder fechar esse assunto da sociedade açucareira, passamos aí duas informações interessantes. Primeiro, nós temos dois engenhos de destaque, tá, nesse período da história do Brasil, de 1533 a 1535. O primeiro, de 1533, já na capitania de São Vicente, criado pelo governador Martim Afonso de Souza, é o engenho do governador, cuja capela era chamada Capela de São Jorge. Segundo, já em Pernambuco, próximo a Olinda, chamado Engenho Nossa Senhora da Ajuda, ou Engenho Velho, propriedade de Jerônimo Albuquerque. Bem, eu agradeço a participação de vocês, aproveitem o vídeo, estudem, deixe seu comentário aí abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, tá? Irei possibilitar algumas novidades desse canal para o estudo de história e até o próximo encontro. Um beijo, fique com Deus, até mais. Tchau!